Olá pessoal, boa noite. Boa noite à nossa live de hoje, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar nossa live sobre autismo. Pessoal, boa noite. Galera que está entrando, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Se alguém puder me dar um retorno de áudio e vídeo, eu agradeço, pessoal. Bom dia, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live dessa semana, dessa quinzena. Hoje nós vamos conversar sobre a autonomia e independência de crianças e adolescentes dentro do transtorno espectro do autista, crianças autistas ou não, porque acho que as dicas que vocês vão receber hoje servem para todas as crianças e todos os adolescentes, independentes de uma questão de condição ou não. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu vou começar a falar, tá? Então, primeiro eu quero agradecer aí ao Portal Me, obrigada. Dizer que essa live dessa semana é uma live especial. Sim, Márcia, obrigada, Márcia Quinio. Áudio e vídeo ok. Renato, boa noite. Áudio e vídeo bom que vocês estão me vendo e me ouvindo. Então, primeiro, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga. Trabalho aqui no Japão com crianças e adolescentes com transtornos, dificuldade de aprendizagem, enfim, sobre questões aí do desenvolvimento infanto-juvenil. E estou aqui no portal de 15 em 15 dias para a gente conversar sobre neurodesenvolvimento infantil. E hoje eu quero agradecer, em especial, pedir licença para vocês, mas agradecer ao Portal MIE pelo espaço. Quero trazer o meu muito obrigada, principalmente a Rafaela. Sem ela não estaria aqui, né? Durante esses 2 anos. Hoje é uma live de aniversário. Então quero agradecer ao Portal MIE, ao Argeno, ao Júnior, a toda a equipe do escritório, ao pessoal, aos fotógrafos, a todo mundo que trabalha e faz com que o portal seja aí essa máquina de informação pra gente aqui no Japão, no mundo, enfim. Então, obrigada, né? Essa semana, dia 29, 2 anos, a primeira vez que eu apareci aqui no Portal MIE pra gente conversar e trazer informação e bater um papo aí com as mães, com professores, com educadores, terapeutas, enfim. Eu conheci uma galera muito bacana nesse período aí através do portal. Então, quero deixar aqui a minha eterna gratidão, meu obrigada. E espero que sejam 2 anos e que a gente passe aí por mais 2, mais 4, enfim. Obrigado, Portal MIE. Obrigado a todo mundo que acompanha também, viu, gente? Então, vamos lá. Então, pessoal que está chegando agora na live, boa noite, Sheila. Pessoal que está no Brasil também, bom dia para todo mundo aí que vocês estão acompanhando. Obrigada pelo carinho. E hoje a gente vai falar sobre autonomia e independência de crianças e adolescentes. Então, assim, vou trazer para vocês, como todas as lives, a minha vivência com as crianças e com os adolescentes aqui dentro do processo terapêutico, e eu quero que vocês tragam também informação, o que vocês fazem em casa para a gente conseguir entender e conseguir fazer com que o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes sejam o melhor possível, ok? Luna, boa noite, tudo bem, meu bem? Seja bem-vinda a mais uma live. Pessoal, vamos curtir e compartilhar. Quem ainda não curtiu a página do Portal MIE, por favor, curtem e compartilhem a live para que ela possa chegar aí num número bacana de pessoas. Tem muita informação que precisa chegar em muitas mãezinhas que receberam o diagnóstico agora e que não sabem como agir, né? Estão um pouco perdida aí nesse mundo azul. Então, se todo mundo compartilhar aí, provavelmente, certamente vai chegar em quem deve chegar, ok? Boa noite, Alice, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje a gente já começamos a falar um pouquinho aí sobre a autonomia e dependência das crianças dentro do
do espectro autista, e a gente sabe das questões que limitam, né? A gente sabe bastante das questões que limitam o desenvolvimento, entre aspas, normal, ou que a gente espera que uma criança de 5, 6, 7 anos passe, ou que já tenha adquirido, e as dificuldades que ela ainda apresenta justamente pelas questões todas que o autismo traz, né? Por isso que quando as mães descobrem, ou enfim, faz um diagnóstico e aí recebe, né, faz uma investigação e recebe o diagnóstico do autismo, as mães já sabem que vai vir aí algumas questões juntas. E aí é aquele baque inicial, e aí depois a gente tem que correr atrás do que realmente a gente precisa. E assim, existem muitas coisas que dá para ser feita, a gente tem muita estratégia terapêutica, tem muita atividade, tem muitos jogos, existem muitos recursos que a gente consegue sim correr atrás do que precisa para trazer esse desenvolvimento que é um pouco mais devagar, que é um pouco mais lento, mas que é possível, tá? É possível sim que as crianças ou os adolescentes tenham sim uma vida dentro do esperado, claro, se ela for estimulada da maneira que é necessário, ok? Luna e Vivi, como sempre, lives maravilhosas. Obrigada, meu bem. Obrigada pela sua participação, querida. Você tá sempre aí junto com a gente para conversar. Isso é muito bacana, o pessoal que acompanha e que tira dúvida, e que pergunta e quer saber, e aí o meu inbox fica sempre cheio. Continuem mandando, o pessoal que tiver vergonha de escrever aí durante a live, pode mandar no inbox que eu respondo todo mundo, tá, gente? Mas vamos lá, então vamos compartilhar a live aí, não esqueçam de curtir a página do Portal A e a página da NeuroKids também, lá tem bastante informação sobre neurodesenvolvimento, não só sobre autismo, a gente fala sobre TDAH, sobre disgrafia, descalculia, enfim, sobre todas as questões aí de transtornos, déficits, dificuldades de aprendizagem, tem lá, então curtam a página da NeuroKids também, tá? Vamos voltar para o nosso raciocínio. Voltando, então as crianças conseguem chegar dentro de um desenvolvimento que a gente espera que seja adequado, tá? Porém, o que as mães principalmente têm que entender é que nem tudo vai ser da forma com que vocês esperam que seja, tá? Assim como nem toda terapia tem o resultado que os terapeutas esperam, né? Falar, não, a gente programa todo um processo terapêutico, aplica e aí acha que vai ser 100% conquistado. E não é, tá? E tudo bem, né? A gente tem que saber lidar com isso. Então as frustrações, elas acontecem tanto para o terapeuta, e acontece muito, porque a gente pensa numa atividade que fala, nossa, vai ser super boa, e no fim a gente acaba tendo uma resposta não muito positiva. Mas não tem problema, faz parte, e isso eles trazem em casa também, né? Essas mesmas questões, essas mesmas aflições eles trazem em casa também. E a gente tem que nos readequar, assim como a casa, a mãe, a família, a escola, principalmente a escola, tá? A escola precisa sim fazer um movimento, um olhar para essas crianças, para esse tipo de atendimento, porque não adianta a família fazer um trabalho de base, porque o trabalho de base é sempre da família, também não adianta, ele fazer uma terapia e aí chega na escola e esse trabalho não é seguido, ele é desconstruído e aí, enfim, a gente demora um pouco mais de tempo para alcançar o que a gente pretende. Então é importante que as mães aí das crianças conversem nas escolas, né? Aqui na região de Nishio eu sei que tem bastante escola comprometida, assim, com essa questão das crianças que fazem terapia, que tem algum diagnóstico, ou as crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem. Então eu conheço algumas escolas aqui que eu sei que são engajadas aí para melhorar o seu atendimento, para acolher essas crianças e essas famílias. Então, eu acho que é super importante, mas as outras cidades, em outras regiões, os pais também têm que estar junto, viu, gente? Porque senão deixá-los só por conta não dá muito certo, né? Até porque muitas crianças são não verbais. A gente tem essa questão que é muito forte e o primeiro passo para que eles busquem uma terapia meu filho não fala, né? Então aí acende lá aquele alerta, aquele sinalzinho, e aí as pessoas buscam
o médico e aí faz todo o processo e eles acabam indo para os centros terapêuticos. Mas enfim, vamos lá falar sobre a autonomia. Como que a gente consegue desenvolver a autonomia e independência? Nós não nascemos com ela, então a gente aprende, tá? Ela é aprendida. Tanto para crianças típicas como para crianças neurotípicas. Então, para criança que tem alguma coisa, para criança que não tem nada, enfim, né? Todo mundo tem alguma coisa, no meu ver, mas... Boa noite, Si. Tudo bem, meu bem? Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Beijo pra você. E aí, como que a gente ensina? Assim como a gente ensina as crianças sem nenhuma dificuldade, sem nenhum transtorno, nenhum déficit cognitivo. O ensino, ele é o mesmo. Então, assim, a gente ensinar uma criança a ser independente e a gente ensinar um jovem, um adolescente a ser autônomo, o processo é o mesmo, tá? Tanto para crianças típicas ou crianças neurotípicas. A diferença demanda um tempo maior, os pais vão precisar de um tempo maior, né? De muito mais paciência, de muito mais apoio. A gente precisa de uma rede de apoio, seja de profissionais da área, seja da própria família, então o pai, a mãe, no Brasil geralmente os avós, os tios, sempre as pessoas que cercam essa criança e esse adolescente precisam estar ali ajudando e dando suporte para os pais, tá? Por quê? O processo deles demora mais para chegar. Eles chegam, tá? Autista sai de fralda. Autista come sozinho, vai se alimentar sozinho, ele vai pôr uma roupa sozinho, ele vai se trocar sozinho. Quando que a minha criança vai conseguir sair para ir para um shopping sem eu ter que sair correndo atrás dela, né? Esse sair correndo atrás dela eu não ter que fazer isso é uma conquista de independência, é uma conquista de autonomia, né? Quando a gente fala das AVDs, que são as atividades da vida diária, que é o que acaba preocupando mais os pais nesse sentido, das crianças não conseguirem, por exemplo, escovar os dentes, não consegue ter uma higiene física adequada, não sabe tomar banho sozinho, não sabe se higienizar no banheiro corretamente. Então é muito comum a gente pegar crianças dentro do... e adolescentes também, né? Já peguei uma turma de 13, 14 anos aí com questões da higiene física muito precárias, né? De realmente não saber como ir no banheiro, como se higienizar. E aí a gente dentro da terapia ali realizando esse trabalho, porque tem que ser feito, né? Alguém tem que fazer. Mas como eu sempre falo com as mães, a base é casa, tá? Por mais que a gente faça dentro da terapia ou a escola faça dentro das escolas, principalmente as escolas especiais aqui do Japão, que eles dão um suporte para isso. Então eles já começam sim a ensinar muitas questões que as crianças precisam aprender, então eles já começam a fazer um trabalho bacana na escola, mas ele tem que ser mantido, né? Casa, escola, terapia, não tem como. Se não caminhar junto, não dá muito certo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma questão do desfraude. Então, a gente precisa desfraudar uma criança dentro do espectro que chegou pra gente com, sei lá, 8 anos e tá de fralda ainda. E aí a mãe não consegue, já tentou de tudo, a escola já tentou e também não consegue. E aí vem pra gente pra começar a fazer esse trabalho de desfraude da criança, enfim. E aí a gente inicia, né, com todas as técnicas, ensina aos pais, só que se não continua em casa também não vai adiantar, né? Então tem que fazer na terapia e tem que fazer em casa, ok? E é de sábado e domingo, eu não ia assumir, não tem tempo, vamos dizer assim, eu vou fazer 2, 3 dias e depois eu não faço mais, tá? Ele tem que ter uma sequência. A gente falou sobre rotina, existem umas lives falando sobre rotina, e a rotina, ela é imprescindível para que a gente se torne independente e autônomo, tá? Principalmente para as crianças e adolescentes dentro do espectro. Sheila, Vivi, estou no processo de colocar a roupa sozinho. Tem que ter muita paciência e perseverança. Gostaria de alguma indicação sua sobre as AVDs. Sim, eu vou falar algumas coisas com vocês hoje. É um assunto, Sheila, ele é muito amplo. Existem várias técnicas das AVDs que
os profissionais utilizam, né? A gente utiliza com as crianças e com os adolescentes para que eles consigam assim, gerar e tornar, e acho que mais que gerar e tornar é manter essa independência. Eles precisam manter essa autonomia para que na sua vida adulta, porque os autistas crescem e eles se tornam adultos, e aí eles precisam sim saber, vamos dizer assim, como se virar, né? Porque pai e mãe não é eterno, e a gente sabe que quem que vai cuidar depois caso aconteça alguma coisa na ausência de vocês, isso tudo perturba muito, né, as mães. E então quanto mais a gente ensinar, quanto mais a gente preparar, melhor, tá? Caso aconteça alguma questão de falta, assim, a gente já deixou ali preparado, encaminhado. Mas Sheila, essa questão de colocar roupa, né? Tudo que a gente conseguir fazer não fazer para a criança e orientar ou observar e ver como que ela faz e o que ela precisa ser corrigida. Porque nem tudo que ela faz está errado e nem tudo que ela faz precisa ser corrigido, tá? Se eu tenho um objetivo definido na minha cabeça, que é ensinar a colocar e tirar o sapato, por exemplo, então eu preciso que ao final daquela atividade ela seja capaz de tirar e colocar o sapato. Se ela vai colocar errado, se ela vai pôr o direito no esquerdo, o esquerdo no direito, se ela vai ficar meia hora para colocar, se ela vai pôr com a língua do sapato para fora, para dentro, se ela vai pisar, se ela vai amassar, se ela vai deixar o sapato desamarrado. Esse processo todo, ele importa. Então, o tentar fazer, o querer fazer e a forma com que a criança está fazendo é extremamente importante. Então, eu não posso sair logo no começo que ela já tentou fazer e colocou errado. Se eu falar alguma coisa ou se eu julgar, eu vou causar um bloqueio muito grande nessa criança. E aí, o que vai acontecer? Todo o processo de aprendizagem, quando ele começa, ele se inicia e ele tá acontecendo e existe qualquer tipo de bloqueio, a criança trava. Ela trava na hora e aí ela não faz mais nada. E isso já aconteceu muito durante a terapia, da gente querer intervir, né? A gente fazer a intervenção lá na hora, porque faz parte do adulto, faz parte do ser humano, a gente querer orientar as crianças em todos os momentos, e isso dificulta muito a aprendizagem deles. Então não façam, tá? Por experiência própria, deixa a coisa acontecer e observa, né? Então observa como que ele faz, como que ele pega esse sapato, o que ele entende quando você fala pega o sapato, se ele pega um chinelo, se ele pega um tênis, se ele calça aqueles sapatinhos que eles usam aqui na escola, ou se ele põe uma meia e sai. Então tudo isso pra gente, né? Os terapeutas, a gente fala que é nosso projeto de análise. Então a gente vai analisando todo o processo que a criança faz. Mas em casa, né? Às vezes não dá. Então a gente tá naquela correria de ter que pôr o sapato pra sair e tal. O que as mães fazem, Sheila? Elas vão lá e puf, coloca o sapato, tira o sapato, fazem pela criança. E aí ela não tem o porquê dela aprender. Então, assim, a partir do momento que eu tenho quem faça por mim, quem resolva as minhas questões, eu não tenho porquê de aprender, eu não tenho porquê de fazer. E aí eu não vou fazer. E as crianças dentro do autismo, parece que elas sabem muito bem disso, né? Elas são muito, eu já falei isso em outras lives, elas têm uma inteligência muito grande. Elas têm uma percepção, uma capacidade de entender o entorno, né, a volta dela, o que está acontecendo. Ela faz uma leitura sobre o pai, sobre a mãe, sobre a família, sobre o que está acontecendo de uma forma tão grande assim e tão certeira, porque eles são certeiros, que eles sabem a hora que eles podem fazer e a hora que eles não podem fazer. Então, tem crianças, por exemplo, que no processo de terapia a gente dá uma atividade, sei lá, de AVD de, sei lá, abrir e fechar pote, por exemplo, né? Então você dá o pote, a criança abre e fecha o pote, ela rosqueia, ela pressiona, ela gira, enfim. Tudo lá que envolve a questão do abrir e fechar, ela faz dentro da terapia, porque ela está sendo direcionada e ela sabe que ela vai ser cobrada daquela atitude, daquela questão que ali precisa ser feita. Só que aí ela chega em casa, ou ela vai para um shopping, ou ela vai para um passeio, e aí você vê a criança na mesma situação, onde ela, por exemplo, teria que abrir e fechar um pote,
e ela não faz. Por quê? Porque ela tá na presença de pai, mãe ou dos irmãos, e aí ela sabe que se ela não fizer, alguém vai fazer. E aí é nato do ser humano de dar o que dá menos trabalho é o que eu quero pra mim. E eles não são diferentes, tá? Eles acabam fazendo também a mesma coisa. Então a gente não pode desistir, não pode deixar com que eles percebam que vocês, você mãe, você pai, você professor, você terapeuta, seja quem for, que tá aí em torno dessa criança, que tá sendo responsável pelo desenvolvimento dela ou desse adolescente. Porque os adolescentes, então, é pior ainda, é que eles percebem mais ainda, tá? E aí eles levam a gente no bolso sim, ok? Então tem coisas que a gente sabe que quando eles dão sinais de que que aquilo não vai ser possível fazer, ele não tá conseguindo fazer, que aquilo começa a gerar um desconforto, e aí as crianças, os adolescentes, eles são muito... Você percebe pela fisionomia, pelo jeito, pelas estereotipias, quando você perceber. Como que eu sei, por exemplo, como que essa aprendizagem está ficando frustrante, que esse aprendizado está ficando pesado? Porque aprender pesa também, né? Pesa bastante. E como que a gente percebe? Quando o movimento de estereotipia deles aumenta assim demais. Quando você vê a inquietude de braço, de mão, de perna, quando você percebe o ranger dos dentes, você vê que ele, como o bruxismo tá ali, tá atacando, e que os movimentos da estereotipia, seja de fala, né, ou seja a estereotipia de corpo, quando ela começa a ficar mais presente, vamos dar uma diminuída nesses estímulos, sim, vamos dar uma diminuída nesse processo que está acontecendo aí em volta, porque senão a gente vai ter uma possível entrada em crise, né? E aí, tudo que você conseguiu até então, até aquele momento, por exemplo, de abrir e fechar potes, se você vê que está extremamente difícil, que ele realmente não está conseguindo, aí é o momento da gente nem de parar. Tá? A gente precisa saber o momento que a gente precisa dar uma pausa e aí a gente muda de atividade, ou a gente faz um momento de sensibilização, né, sensorial, então a gente vai para uma massinha, vai para uma tinta, vai para um guache, enfim, tira um pouco o foco da criança, do adolescente, da atividade que a gente tinha ou que os pais planejaram para aquele momento, para não surtir um efeito que a gente não quer, tá? Porque quando eles pegam, falo que o autista pega muita birra, quando eles pegam birra de alguma coisa, nossa, é difícil, viu? A gente às vezes programa aí uma atividade mensal e aí quando tem que voltar naquilo lá e eles não querem, é assim, muito difícil. Mas a gente também não pode ceder às vontades. E tem mãe que fala pra mim, ai, mas ele é só vontade, tem que fazer tudo o que ele quer. Senão ele já começa a gritar, começa a jogar as coisas no chão, e aí começa a brigar, e aí começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, e aí o que os pais fazem? Cedem. E aí, quando a gente cede, é difícil depois eles entenderem que a vida não é assim, que o processo não vai ser assim. Eu faço birra e eu vou ter um retorno. A Sheila tá falando que o filho não consegue diferenciar o lado da frente e de trás do sapato. Eu coloquei adesivos ou botão para identificar o lado, mas eu sei que é uma questão de tempo. Sim, Sheila, é uma questão de tempo. Ele precisa ter contato com o objeto real, tá? Quando a gente fala de AVD, são as atividades da vida diária, que dentro do autismo, ela fica muito em segundo plano, porque parece que não faz muito sentido para eles, né? Não faz muito sentido ter que escovar dente, ter que pentear cabelo, ter que cortar o cabelo. Claro, a gente precisa entender que se existe uma questão sensório-motora, né? Se existe um incômodo físico em relação ao corte de cabelo ou à escovação de dente, qualquer coisa nesse sentido, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Mas se a gente percebe que é só um desleixo mesmo, que é só não quero fazer porque dá trabalho, eu tenho que sair, por exemplo, porque pensa, a criança acorda, tá lá brincando, ou tá no game, não deve estar no game, mas enfim, tá no game, tá fazendo alguma, né, tá se divertindo, e aí de repente a mãe tira pra escovar o dente, e aí tira pra pentear o cabelo. Então assim, não é o fato
da criança não querer ir escovar o dente. O fato é, estou eu numa atividade lúdica, numa atividade recreativa, numa atividade que é legal, que é bacana, que eu gosto, tô brincando, tô me divertindo, e de repente eu tenho que sair pra escovar o dente, que é uma coisa super chata. Entendeu? Tipo, me molha, eu vou pra água, enfim. Aquele treco entrando dentro da minha boca. Então, assim, não é uma coisa bacana. Nós somos adultos, a gente tem consciência do que a gente precisa. Mas para uma criança, e é uma criança regular, uma criança, enfim, não importa. Não é bacana. Por isso que quando eu falo da rotina, principalmente dentro da AVD, ela é importante. Se eu tenho uma rotina de eu acordei, eu vou pro banheiro, eu escovo o dente, eu faço a minha higiene pessoal, e aí depois eu vou fazer as minhas outras coisas, é mais fácil. Porque eu não preciso tirar esse adolescente, eu não preciso tirar essa criança de um momento que ela está bem, que ela está feliz, para trazê-la para um momento que não é muito agradável, vamos dizer assim, tá? Porém, é necessário. A Luna tá falando que tá no processo de banho, sozinho agora, tá difícil, mas tá tentando aos poucos, sim. Banho, comer sozinho, vestir-se sozinho, pegar água, pegar um objeto que eles querem, lógico que não faça mal e que possa ser usado pela criança ou pelo adolescente. Todas essas questões a gente trabalha nas AVDs dentro da terapia, mas geralmente a criança vai 1, 2 vezes na semana. Então, o processo de manutenção, né, que é o que eu sempre falo entre as lives, a manutenção terapêutica, eu preciso manter o que essa criança já aprendeu, o que esse adolescente já aprendeu. Então, antes de eu trazer novos conteúdos, Sheila e Luna, antes de eu trazer qualquer novidade ou qualquer mudança na vida dessa criança, desse adolescente, eu preciso manter o que ela já sabe, manter o que ela já aprendeu, e aí sim eu vou introduzindo novas aprendizagens. Então, se eu tô no processo de colocar o tênis, o sapato, eu vou ficar nele, tá, Sheila? Até que o objetivo seja alcançado. Eu não vou pular para um próximo objetivo, não vou não vou introduzir nenhum outro tipo de informação na mente dessa criança, desse adolescente, porque não vai dar, tá? Então, assim, o nosso cérebro, quando a gente tá para aprender alguma coisa, a gente usa basicamente toda a nossa estrutura cerebral para aquilo. Então, todo o nosso esforço é que nem quando a gente, sei lá, vai aprender línguas. Quando a gente realmente quer, né? Todo o nosso esforço, quando a gente tá lá lendo, ou a gente tá estudando, ou a gente tá ouvindo o professor falar, a gente tem que tirar, né, isolar todas as informações que estão à nossa volta para conseguir prestar atenção e conseguir entender para fazer a atividade que o professor está explicando. Quando as crianças aprendem esse processo de ser independente, de ser autônomo, é a mesma coisa. Então, todo o cérebro dela ali está trabalhando para a questão de pôr o tênis. Então, pôr e tirar, o uso de adesivo, o uso de identificadores, a gente usa muito identificador visual dentro do trabalho com as crianças autistas, porque tem muitas que o visual é a porta de entrada, é o caminho que a gente chega neles, né? Então, se é o caminho que a gente chega neles, é o caminho que a gente tem que usar. E aí sim, fazer desenho, põe um adesivo de um lado, põe um adesivo do outro, e aí você vai dando essas pistas, né? Que a gente chama de pistas visuais, para que a criança entenda o lado direito ou o lado esquerdo. Porque assim, ela não vai ter essa concepção de direito e de esquerdo, mas, por exemplo, se você colocar, sei lá, uma estrela no pé direito e um sol no pé esquerdo, e aí você, quando a criança for calçar o sapato, você fala, não, filho, é a estrela. Então ela vai pegar o sapato que tem a estrela colada e ela vai colocar no pezinho certo. E aí uma aprendizagem já vai acontecendo. Ela não precisa entender o conceito, o que é direita e o que é esquerda, tá? Porque a gente tem outras questões dentro do TEA que precisa ser trabalhado. O cognitivo é importante, sim. A questão intelectual é importante, sim. Tudo é importante. Mas eu preciso suprir tanta demanda, eu preciso correr atrás de tanta falta que tem, que o que eu conseguir fazer para que ela entenda que o pé direito, seja a estrela, seja sozinho, enfim, e ela conseguir calçar esse sapato, e ela vai pra rua e ela volta, e quando ela chega em casa ela tira esse sapato sozinha,
pra gente isso já é um ganho, assim, enorme. E aí, mais pra frente, ela vai, né, adquirindo o conceito de direita e esquerda, depois a gente trabalha isso também, não tem problema nenhum, tá? Esse é o meu objetivo, é o da escola onde ele estuda também. Vamos persistir até ele entender este processo. O tênis eu fiz um desenho na sapatilha da escola, perfeito. Ele aprendeu rapidinho. Que bom, gente? Existem formas de auxiliá-los, tá? Existem várias formas de auxiliá-los. Qual vai ser a melhor? É difícil a gente ter uma cartilha, né? Quando os pais chegam para perguntar todas essas dúvidas em relação ao desenvolvimento dos jovens, das crianças, e falar o que eu faço, como que eu faço. Existem caminhos, né? E aí você vai fazer com que qual o caminho melhor, qual o caminho não mais fácil, porque quando a gente facilita demais as coisas para todos, né? Para as crianças, para os adolescentes, eles acabam deixando de mão e aí eles acabam não querendo fazer. E se eles se aproveitam da condição que eles têm, se eles sabem que, né, meio que eu sou assim, então eu vou fazer do jeito que dá ou eu não vou fazer. E aí não é bom, tá? Então não vamos facilitar muito as coisas para eles, porque eles são capazes, gente, sim, de entender, e eles entendem muito, viu? Eles entendem muito o que está acontecendo, então a gente não pode desistir e literalmente não entrar na onda deles, tá? Então como é que eu vou trabalhar aí a AVD dessa turma? Peraí, a Luna tá perguntando, Vivi, tem alguma dica para que a criança tome banho sozinha? Tem, ele tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de ficar sozinha no banheiro. Essa mocinha, eu sei que ela tem medo de ficar sozinha, não toma banho de jeito nenhum sem mim, sim. Então, quando a criança tem uma questão de local, tá? A gente tem crianças que têm uma aversão, por exemplo, a banheiro. Tem criança que não vai em banheiro fora de casa, que se viaja não consegue não consegue fazer xixi, não consegue fazer cocô, trava, e aí a mãe já vai lá e puf, tá com supositório nessa criança. Faz 2, 3 dias que a gente tá curtindo aqui, a criança não fez xixi, não fez cocô, e eu preciso que faça, aí a mãe vai lá e paf, né, dá um jeito, bota a fralda pra ver se a criança faz, enfim. Então a gente precisa saber primeiro se aconteceu alguma coisa, se tem uma história aí anterior, né, a gente chama de história pregressa, se teve alguma história anterior que fez com que essa aversão, esse medo, esse não querer chegar perto desse ambiente justifique se ela não querer ficar dentro do banheiro. Vi, não teve, nunca aconteceu nada, eu não sei porque não gosto do banheiro. A gente tem que tornar esse espaço lúdico, né? A ludicidade, a alegria, a brincadeira, o faz de conta, é o caminho que a gente tem para trazer essas crianças para um espaço que elas não estão acostumadas e habituadas a. Então eu preciso acostumá-la a ir tomar banho, eu preciso acostumá-la ao ambiente do banheiro. Então eu preciso tornar esse ambiente um espaço agradável. Enquanto eu não conseguir fazer com que ela entenda que é necessário tomar banho, que faz bem, que a gente precisa, que é uma questão de higiene, que sim, ela vai ter que tomar banho, a mãe, né, no caso, tem que estar junto. Então, e aos poucos ir tirando essa aproximação, porque assim, a gente não consegue se tornar independente se nós não somos felizes e seguros, tá? A gente precisa estar feliz, a gente precisa estar seguro pra gente se tornar alguém independente, alguém autônomo e falar, não, bora lá, vou fazer, tá? Se eu não tenho essas duas questões bem trabalhadas comigo, dificilmente eu vou realmente conseguir ser independente, né? Porque a segurança ela faz parte. E esse medo que algumas crianças apresentam e que é um medo real, tá? É um medo real. Eu já estive com muitas crianças que realmente têm muito medo de banheiro. E aí todo o processo do desfraude, todo o processo do banho, todo o processo de escovação de dente, tudo que envolve a higiene pessoal, ela fica muito travada justamente por causa disso. Mas o que eu posso fazer?
dar banho em boneca, colar um monte de adesivo dentro desse banheiro de figuras que essa criança curte, que essa criança gosta. Leva uma música, leva aqueles livrinhos que tem de banho. Ah, Via, livro de bebê, não importa, tá? Se eu quero trazer essa criança para um ambiente que eu preciso que ela se sinta confortável, eu preciso estimular, eu preciso fazer com que ela aprenda, eu vou levar, tá? Leva lá o livrinho de banho, aquele livrinho infantil que pode ser molhado, ou então um material que você consiga usar. E aí leva isso pro banheiro, faz desse banho ser algo lúdico, manda ela, leva a bonequinha dela, faz o banho com a boneca, ou com o objeto que ela gosta, ou que ela curte. Isso aí independente da criança estar dentro do espectro ou não, tá? Isso aí eu falo para todas as mães que querem trabalhar a independência e autonomia das crianças. Boa noite, Cris. Cris Rara, tudo bem? Bem-vinda. Pessoal da Kira, vamos direcionar, isso mesmo, temos que direcionar as crianças, é bem por aí mesmo. E aí eu fazendo, Luna, tornando esse ambiente o mais confortável possível. Quando eu estou dentro de um ambiente confortável, eu me sinto segura, né? Quando eu estou com pessoas que me fazem me sentir seguras e confortáveis, eu consigo ser o que eu sou. Então, eu consigo trazer toda essa minha independência para minha fala, para minha conversa, para minha comunicação. Eu consigo trazer essa minha independência para realizar uma atividade, para realizar o que foi proposto. E com as crianças não é diferente, tá? Oi, Carol. Tudo bem? Carol, da Essência de Nossa Língua, um beijo para você. Seja bem-vinda. Por isso que nós, como família, precisamos ter essa rede de apoio. É muito importante, é imprescindível, é necessária, é urgente, é para ontem, né? E temos que sim buscar. Eu acho que busquem aqui no Portal Mix, tem bastante conteúdo bacana, tem bastante psicóloga que faz um trabalho bacana também, realiza as lives aí. Então, vocês precisam sim, a gente precisa que vocês entendam como funcionam e vocês precisam saber como que funciona. É por isso que o Portal Me tá aqui pra gente trazer essas informações para vocês. Então vamos lá, pra falar aí rapidinho, imagina, Luna, fique sempre muito à vontade. Espero que tenha ajudado mesmo. Pra gente continuar falando aí rapidinho sobre as AVDs. Então, pra eu conseguir desenvolver um dia a dia de acordo com o que eu preciso gerar uma rotina. Para eu gerar uma rotina, eu preciso fazer com que essas crianças entendam, ou que elas visualizem pelo menos, tá? O processo de entender demora um pouco mais, mas que elas visualizem que é preciso. Então a gente já conversou em algumas outras lives sobre a rotina, então vocês já viram esse quadro de rotina, tá? Então aqui falo do horário da manhã, da tarde, da noite, vocês colocam aí as informações que são necessárias. Esse material é da Estímulos, então vocês encontram aí na internet para baixar, nem sei se dá pra ver, para baixar, para imprimir, e aí vocês colocam as imagens com a rotina da criança, o que ela precisa aprender ou não. Com os adolescentes, tem um mural de tarefas, na verdade ele é basicamente a mesma coisa da rotina, só que a gente precisa usar uma linguagem diferente com os adolescentes, porque senão também a gente não consegue chegar neles, tá? Então, usar recurso, que é uma coisa que acontece muito, né? Muito não, mas que acontece dentro do processo terapêutico, é usar recurso que a gente trabalha com criança pequena para adolescente. Não rola. Eles não prestam atenção, eles não fixam, eles até te dão o retorno terapêutico que você acha que você quer, mas você vê na cara deles ali que aquilo não é pra eles, né? Então, vamos lá. Então, eu preciso estabelecer uma rotina para conseguir trazer uma autonomia, uma independência. Eu tendo uma rotina que eu preciso saber o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer de tarde, o que eu vou fazer de noite. Eu não preciso ficar perguntando ou ficar esperando que alguém me dê uma orientação, tá? Porque direcionamento demais também faz com que a gente não ande sozinho, né? Então, se eu tenho uma pessoa o tempo todo me direcionando, me orientando, falando o que eu devo fazer, o dia que essa pessoa não estiver presente, ou o dia que eu não estiver num ambiente que eu não tenha ninguém para fazer isso, vou me perder. E com as crianças acontece isso, tá? Então, a gente tem que ficar um pouco atenta nessa questão também, tá? E aí, trabalhando a
rotina com a criança a gente consegue através dos quadros de incentivo. O pessoal também tem bastante, trabalha bastante com quadro de incentivo. Que isso a gente vê na internet, trocentos mil modelos, dá para vocês imprimirem, e aí vocês plastificam, e aí vocês botam o nome da criança e faz aí. Esse modelo de incentivo que eu tenho, eu trabalho com as crianças, então a gente coloca qual o objetivo alcançar, né? Qual o objetivo proposto, perdão, o que eu quero que essa criança aprenda dentro desse processo de terapia. Então eu vou lá e boto lá, qual o objetivo, sei lá, escovar os dentes sozinha, ou lavar a mão depois das refeições, sei lá, vou dar um exemplo aqui, colocar o sapato sozinha, aí depois que conseguiu pôr o sapato sozinha, eu mudo de objetivo, entender o que é direito e o que é esquerda, e aí depois que ela alcançou, eu mudo de objetivo, amarrar o sapato, grudar né, enfim, sei lá. E aí você vai mudando seus objetivos de acordo com o que a criança alcançou. E aí aqui nessa a gente tem o avançado, o iniciante, é que eu tô vendo ao contrário. Iniciante, avançado e o pró. Então, o que eu quero que a criança faça, de início, o que ela conseguiu, se ela tá avançando, se ela tá evoluindo, e aí aqui o pró é quando ela consegue. Aí ela vai, cola os adesivos dela lá, do jeito dela, da forma com que ela consegue, tá? Então a gente direciona assim, mas a gente tem que deixar as crianças meio que livres para que elas produzam de uma maneira eficiente, porque só reprodução, a gente sabe que reprodução dá muito certo também, tá? Então existem algumas técnicas aí onde a gente ensina a mesma coisa, sempre com o mesmo comando, e a criança acaba assimilando, tá? Ela não aprende, ela assimila aquela resposta, aquele resultado, e aí ela reproduz, tá? É uma forma de aprendizagem? Sim, é uma forma de aprendizagem. Se ela é significativa ou não, aí já é uma outra questão, tá? Mas vamos lá, então aí a gente trabalha a rotina, trabalha o quadro de incentivo. Eu não trabalho o quadro de incentivo sem o quadro de conquista, tá? Porque quando eu trabalho o quadro de conquista, eu sei que ela realmente está se tornando um ser autônomo e em pleno desenvolvimento. Então eu consigo entender e perceber que ela está sim se tornando independente. E aí, quando eu trabalho o quadro de conquista, é porque eu sei que ela tá indo bem. Que ela tá chegando no caminho. Carol, você gostou das tabelas? São legais, né, Carol? Eu também gosto. Eu uso bastante esse material. Eu uso nas terapias e, assim, dá um resultado muito bacana. Tem coisas que a gente encontra pela internet mesmo. Esse quadro de rotina, na Estímulos, vocês digitarem aí, vocês vão achar. Agora, esse do quadro de conquista e esse aqui do Vamos Lá, Você Consegue, que é o de incentivo, e esse é o de conquista, tá? Esses aqui, eu não sei, eu nunca vi. Eu nunca vi na internet. Eu comprei numa das feiras de educação que teve, se não me engano, faz um tempo já, faz alguns anos. Mas é um material impresso, ele vende no Brasil. Não lembro o nome do livro agora. É um livro e aí vem uns encartes, enfim. É bem bacana, acho que é Criando Crianças Felizes. Uma coisa assim, depois eu vejo, qualquer coisa eu coloco aí nos comentários. Ou quem quiser me manda aí a informação, eu quero, que eu tento mandar pra vocês. Tá? Então, aí a gente tem o quadro de conquista. Tá? Esse quadro aqui ele depois que as crianças fazem o processo dos objetivos lá, se ela alcançou ou não, tem o quadro de conquistas. Então, a cada semana, então a gente, sei lá, faz atividade 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, eu uso um processo terapêutico, mas dá pra vocês usarem em casa também, tá? Terminou a semana, eles ganham a medalha, e aí eles vão lá e, puf, colocam lá a medalha que conseguiu. São 4 semanas no mês, geralmente. Nessas 4 semanas, a criança vai estipulando lá, eu consegui todos os meus objetivos da semana, tudo que eu precisava fazer, se foi com ajuda, se ela demorou uma semana para colocar o calçado direito lá com a estrelinha, não importa, ela conseguiu no final da semana, ela entendeu que ela precisa pôr
o tênis lá com a estrelinha, que é o pé direito no pé direito. Se ela conseguiu, ótimo, medalha para essa criança. Toda e qualquer evolução que qualquer criança e adolescente tenha faz jus ao merecimento, ao dizer e falar parabéns, você conseguiu, ok? Porque é uma conquista que demanda muita coisa para eles. Então a gente precisa sim valorizar todo o processo deles. Não adianta eu incentivar, eu falar que ele consegue, que ele é capaz, que é lindo, é maravilhoso, olha só como você se empenhou, se eu não valorizar. Então eu preciso valorizar. E aí o quadro de conquistas a gente trabalha assim. Então ele vê que todo o esforço dele lá, de todo o incentivo que ele precisou ter, que ele precisou fazer, ele precisou seguir uma rotina, ele precisou fazer a coisa acontecer para ele ter conquistado algo. Chegou ao fim do mês, né, 4 semanas, 5 semanas, dependendo, aí eles têm um prêmio, vamos dizer assim. Então, sei lá, preciso comprar alguma coisa? Não preciso comprar nada, tá? A gente não... As nossas conquistas, elas não são só feitas através de prêmios, de ganhar, de ter lucro em relação às coisas. Mas eu posso, de repente, fazer um passeio com essa criança, eu posso, sei lá, deixar ela meia hora a mais, ai senhor, num K-Time, né, ou num dispositivo eletrônico, num jogo, alguma coisa que ela goste. Então eu posso tentar negociar aí algum benefício para que essa conquista seja reconhecida, tá? Então eu não preciso necessariamente comprar algo, de repente um passeio ou alguma coisa que eu tenha observado que a criança tenha falado, ou que tenha brincado com algum brinquedo em algum outro lugar, ou que você perceba que você foi em tal lugar e aquela criança se sentiu muito feliz, porque as estereotipias da felicidade também fazem com que eles demonstrem essa alegria, essa felicidade. Então é tudo uma questão de vocês estarem atentos, porque, de novo, eles não falam, mas eles se fazem entender muito bem, tá, gente? Então, a gente ficando atento a tudo isso, a gente consegue trazer um retorno muito legal para eles, tá? E o quadro de conquistas é bacanésimo, eu acho. Eu não trabalho o quadro de incentivos, nem o de rotina. Na verdade, essa é uma tríade. Para mim, são os 3, né? A gente trabalha a rotina, o incentivo e a conquista, tudo junto, tá? Então, feito tudo isso, eu consigo observar como é que foi a evolução dessa criança, como é que tá a evolução desse adolescente. Ele não arrumava a cama, ele não escovava os dentes, ele não... sei lá, o que mais? Eles não fazem tantas coisas, e aí a gente conseguindo trazer essas informações dessa forma, a gente consegue fazer com que eles entendam que todo o processo que ele está passando é importante. E é isso que faz toda a diferença quando a gente trabalha com crianças dentro do autismo, tá? Tem hora que eles se fecham, tem hora que eles se... parece que deu uma desligada, tem hora que você olha ali, você não sabe se eles estão entendendo o que você está falando, se eles estão captando a informação que você precisa, mas isso faz parte, tá? O cérebro autista é, assim... único, é extremamente complexo. Todo o cérebro mas o deles consegue ser ainda mais. Então a gente precisa ter todo um cuidado, toda uma atenção. Na verdade, todos que têm algum tipo de transtorno ou um déficit aí, que tem alguma questão neurológica, a gente precisa ter um olhar diferente para conseguir chegar neles, tá? Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, das dicas, das informações aí sobre banho, sobre troca de roupa, sobre escovação de dente. Para escovar dente a gente tem atividades muito bacanas que auxiliam muito, então uso de boneca, uso de brinquedo. Aqui no Japão eu uso muito essa técnica com eles, para eles entenderem que com o nosso dente fica sujo, enfim, que a gente come e aí fica lá todas as questões. Então dá pra gente trabalhar bastante. A gente usa a escova tá toda suja, porque as crianças fazem atividade, né? E aí você faz o desenho. Isso aqui também é material, esse material eu comprei aqui no Japão. E aí você faz os desenhos na cara e a criança vem e tem que apagar, tá vendo? Então é um material bastante lúdico, eles gostam bastante.
E dá pra você, no caso, como eu trabalho com um monte de criança, a gente lamina ele, né, tira a cópia, faz um laminado e aí acaba fazendo, e eles fazem toda a higienização e aí tem que limpar até terminar pro dentinho ficar limpinho, e aí depois quando a gente faz isso, a gente faz geralmente num brinquedo ou numa outra imagem, até a gente chegar no corpo da criança, tá? Porque se a gente for parar pra pensar, existe uma invasão. A gente invade o corpo da criança na hora da troca de fralda, a gente invade o corpo da criança na hora de escovar o dente. Pra gente não é nada, mas pra eles o fato de um objeto entrar dentro da boca da criança, dentro da boca, né, é muito invasivo. Um tirar a fralda, um arrancar a roupa, traz umas questões que pra gente não é nada, mas que se a gente for parar pra pensar, realmente é muito invasivo, né? E aí eles acabam meio que bloqueando. Então a gente precisa mostrar o objeto, trazer pra perto, para que eles entendam que isso é necessário. Eles aprendem muito por modelo, então escovar o dente na frente dessa criança, pai, mãe, irmão, todo mundo faz escovação de dente junto, ou para que ele veja que é normal e que todo mundo faz. Ok, pessoal, esquema de corpo, gente, só tá ficando mal. Rapidão, esquema de corpo. Se eu não conheço o meu corpo, eu não consigo ter uma autonomia correta. Então eu preciso entender quais são as partes do meu corpo, o que é o meu corpo, para eu conseguir saber o que eu preciso trabalhar e o que eu preciso melhorar. Então, pôr o tênis, tirar a roupa, enfim, sapato, cabelo, como que eu faço com todo esse processo, se eu não conhecer o esquema corporal, tá? Então, tem coisas aí que a gente precisa de todo um entendimento anterior para conseguir fazer. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. A Carol tá falando, me manda de encontro, que o bebê vai amar. Tem isso em inglês, enfim. Eu acho que tem. Se não tiver também, vocês podem eu mando. Qualquer coisa eu mando pra vocês. Coloquem aí no comentário, eu quero. E aí eu envio, só que daí vocês têm que me mandar o endereço também, tá? E eu mando, porque eu não sei como... É muito material que a gente vai meio que acumulando, né? Terapeuta, professora, é uma loucura. A gente vai acumulando tanto material, tanta coisa, tudo a gente acha que é recurso. E realmente tudo é recurso. Então a gente realmente precisa desse material, a gente vai tendo. Eu já não lembro mais de onde eu peguei, de onde eu tirei, mas qualquer coisa eu mando pra vocês, não tem problema, tá? A Carol tá falando que entende nessa parte. Ensinei meu filho desde quando começou a tomar banho sozinho e se lavar. Sim, quanto mais cedo melhor, tá? Então as mães aí da live, o que eu faço? Quanto mais cedo melhor, tá? Por mais que tenham todas essas condições presentes, quanto mais cedo melhor, tá? A Sheila tá falando, depois você dá dicas de leitura, por favor? Sim, dou. Eu posso fazer, gente, eu vou marcar, a gente marca uma outra live e eu vou deixar anotado aqui só sobre material, tá? Porque teve esse outro também que depois eu falo com vocês. Eu vou fazer uma live e aí eu não vou colocar só para crianças dentro do autismo, a gente fala sobre os AVDs aí para todos, em todos os sentidos, tá bom? Então eu marco aí, eu vou deixar anotado, eu marco uma live e a gente traz todas não, porque são várias técnicas, mas grande parte dessas técnicas para vocês, tá? E aí a gente faz uma outra live direcionada para isso, tá bom? Gente, um beijo grande para todo mundo. Alice, um beijo, muito obrigada, Dona Live, agradeço a vocês, Sheila, as meninas todas aí que acompanham o meu trabalho, um beijo grande, tem um monte de mãe aí, de criança que já passou comigo, um beijo grande aí para todas vocês. Eu vi que tem pessoal, tem terapeuta aí que fica quietinho, um beijo, Dani, sejam bem-vindas aí à nossa conversa sempre. Quinta-feira dessa semana da outra eu tô de volta, tá? E aí a gente faz sim uma roda de leitura, indicação de livro, indicação de material, a gente vai preparar aí as próximas lives bem bacanas pra vocês, tá bom? Gente, obrigado por estar me, parabéns pra nós, 2 anos aí junto, espero que nos próximos possamos estar também. Um beijo, pessoal, obrigada, boa semana pra todo mundo e até a próxima live.